Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Ferreira e daremos sequência ao nosso quadro Enredou, com o nosso ranking de emojis. E hoje a gente recebe pela primeira vez aqui no nosso podcast o Ângelo, que vai reagir, na verdade, ao que eu contar e as logos e outras coisas mais dos 13 enredos que a gente vai falar aqui do grupo especial. Lembrando que a gente não vai falar de um deles por motivos que acho que todo mundo já sabe. Então é basicamente isso. Antes, não deixe de seguir o Subir Essas Impressões nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também de se inscrever e apertar o sino de notificações, caso você ache interessante. Espero que ache. Ângelo, seja bem-vindo. Muito obrigado. E, tipo assim, eu tenho uma reclamação a fazer. Olha só, o Emerson que nunca me convidou, tá? Hoje é a primeira vez, porque é a primeira vez que ele me convidou formalmente. Ele me mandou convite e eu tô aqui. Essa é a coisa ruim de você ter um podcast nichado, né? Mas agora vai aparecer mais vezes. Vou aparecer mais vezes e tomara que o vizinho não faça a obra aqui. Mas... Exatamente. Isso é um caso para coisas futuras. Quando a gente reabrir o nosso quadro de reclamações, você pode enviar sobre o seu vizinho. Fique à vontade, inclusive. Então a gente vai aqui falar das 7 escolas da primeira noite e das 6 escolas da segunda noite. Então, para a gente não se estender muito, só para quem ainda não entendeu, não viu o nosso enredo do acesso 1, fique com o convite também. A gente vai aqui, eu vou aqui falar mais ou menos o que é o enredo, o título e tudo mais. Vocês estão vendo aqui a logo que está aparecendo na tela, se você estiver no YouTube, é claro. E no final, a gente vai decidir qual emoji vai ser. A carinha na nuvem, a carinha pensante, a carinha feliz e a carinha fascinada com estrelas nos olhos. O primeiro enredo da reestreia do grupo especial é a camisa verde e branco, vice-campeão do grupo de acesso, no enredo Adenla, o imperador nas terras do rei, do carnavalesco Renan Ribeiro, que vai ter o Xóssi como condutor, em que a escola, portanto, vai pretender passar uma mensagem de empoderamento preto, passando por um faraó no Egito, um sultão, que é o Sultão Mansa Musa, o imperador, que é o Adriano, para defender a sua tese. E no final, um dos personagens, né, que é o Adriano, vai ser esse exemplo da realidade, do empoderamento preto. A gente dá até risada porque é tão confuso. Ângelo, o que você acha? Lembrando que abre, né? Eu achei bastante confuso, né? Mas, tipo assim, pode fazer sentido na cabeça do carnavalesco. Mas eu coloco uma nuvem aí porque eu realmente não entendi. Como você falou, até pela logo, assim, porque a ideia do Emerson quando ele me chama é porque, como eu sou uma pessoa muito ocupada em junho e julho, eu não acompanho o lançamento de enredo, eu só vejo as logos. Eu não sei sinopse, coisa assim, eu só começo a acompanhar a partir de agosto. Então o Emerson me chama porque eu sou a pessoa que tem as primeiras impressões sobre as coisas. E eu tô vendo agora o direito às logos aqui. E tipo assim. É confuso, né? Eu colocaria a nuvenzinha porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Não tem absolutamente nada contra o Adriano, mas talvez. E o fio condutor talvez seja diferente da Gaviões com o Ronaldo, né? O fio condutor bem diferente mesmo. Então eu coloco uma nuvem porque eu não faço ideia do que vai acontecer e eu não sou muito fã de homenagens a jogadores de futebol porque eu não lembro de nenhuma que deu certo. Tu lembra de alguma, Emerson? A que deu mais parcialmente certo foi o Zico, né? Foi a que deu mais certo, na Imperatriz, né? Uhum. Mas ali foi um trabalho muito bem feito, que é nada contra. Lembrando que a gente está em julho, né? Nada contra, lá muita coisa pode mudar, mas o enredo do Zico pelo menos tinha uma coerência narrativa, né? Era um reino do Zico, né? O Coimbra, ele tinha todo um desenvolvimento, né? E tudo mais. E o Caio Rodrigues também, para fazer enredo, é muito bom. Fantástico, entendeu? Eu ali gosto tinha todo um desenvolvimento, de né? Dele. Aqui, a história é a seguinte, né? O carnavalesco, a escola quando subiu, fez a promessa de que faria um enredo sobre o Xóssi, mas aí a escola não tinha dinheiro,
o Adriano tinha dinheiro, juntou o dinheiro com o desejo, com a promessa, e surgiu isso, né? Quando tem muitas coisas para fazer algo, já começa errado, né? Então acho que não tem, é a nuvem mesmo, né? A gente tá aqui em nuvens, né? A não ser que o Camisa faça que nem a Império de Casa Verde, que anuncia um enredo com o homenageado e o foco seja totalmente outra coisa, e no final coloca o homenageado lá. Porque não seria novidade acontecer. Não seria novidade, não seria novidade. Pode ser uma coisa meio de Oxóssi navegando e no final joga o Adriano lá e tá tranquilo e talvez passe bem, entendeu? No final coloca as aulas de futebol e tranquilo, mas tipo assim, eu não sou muito fã da ideia não, mas nada contra o Adriano, eu adoro o Adriano, particularmente eu sou super fã do Adriano, assim, como jogador e tal, mas não sou muito fã da ideia dele como enredo. Porque assim, tem até uma incoerência, né? O Oxóssi, ele é um orixá, né? O faraó é uma divindade, né? O rei Mansa Musa do Império Mali, ele era, né, uma pessoa extremamente, né, ali dentro de um letramento. E o imperador, eu sou historiador, né? Eu não sei, pelo menos do meu ponto de vista, não existe imperador negro, né? No imperador africano. Então acho que é até um pouco incoerente algumas coisas. Talvez seja, tipo assim, a quebra do tabu, literalmente, justamente para colocar um imperador negro pelo menos uma vez na história, entendeu? Exatamente. Acho que assim, a questão da nuvem, né? Só pra gente encerrar esse tópico, né? Acho que não é nem porque o enredo seja ruim, o enredo pode ficar bonito, né? Pode ter alegorias porque bonitas. Tá confuso mesmo. Tá confuso, a ideia tá confusa. A gente não sabe o que vai ser. Se colocar 1000% Adriano, não vai ficar legal, mas do jeito que tá também não tá legal, entendeu? Boa sorte à escola, né? Isso que a gente tem que desejar. A escola que noticia no grupo especial Camisa desde 2012. Desde 2012, né? Só 11 anos praticamente, né? E tá voltando agora. E tá todo mundo o mundo do samba tá na expectativa do desfile do Camisa, justamente por esse retorno. A gente espera que seja um desfile fantástico justamente por causa disso. E assim, né? Enredo é um quesito, né? Que vai gerar samba-enredo, outras coisas mais. Pode ser que o samba seja bom, né? O Camisa Verde e Branco tem uma história de sambas muito bons, então pode ser que o enredo seja ali um ponto, um quesito que a escola possa, vamos dizer assim, não sofrer tanto com ele. Mas, novamente, boa sorte a toda a direção da escola, os quadros e outras coisas mais. Vamos para a segunda escola. Barroca Zona Sul. E ao Adriano. Esperamos que ele vá, inclusive. A Barroca Zona Sul, nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul. Do carnavalesco Pedro Alexandre Magu. E a escola fala dos 50 anos dela. Basicamente isso. Daí a pessoa que puxa a ideia é o seu fundador, o Pé Rachado, que fez o Vai continuar enquanto cordão. Para quem não sabe, né, o Pé Rachado é um sambista mineiro, mas que cresceu e viveu em São Paulo. E ele assumiu o Vai nos anos 40, o Vai quase fechou, e se não fosse por causa dele, o Vai teria assumido. Basicamente isso que aconteceu. E ele foi a principal liderança do Vai, saiu por divergências e fundou a Barroca Zona Sul. E aí surgiu a Faculdade do Samba, a única escola de samba que tem esse nome, né? Faculdade do Samba. O que esperar da Barroca? A gente sabe que enredos homenagens nunca dão certo, ainda mais de 50 anos. Mocidade Alegre que o diga. O que esperar da Barroca Zona Sul? Tendo em vista que tudo que tem. Bom, eu colocaria o emoji lá da dúvida. Justamente por não saber o que a gente tem pela frente, entendeu? É mais por conta disso mesmo. Porque a gente não sabe qual vai ser tipo assim, você falou o inicial aí, mas não sabe como a escola vai levar até o final. A escola vai falar fundador. E qual é o resto do fio condutor, entendeu? A escola vai falar dos seus tempos de glória, que houve ali na Tiradentes. A escola nunca venceu, né? Mas a escola tem sambas marcantes na Tiradentes. E aí a escola dá um salto para a atual gestão, né? Então ela omite muita coisa do seu passado. Então é uma homenagem, eu diria que
parcialmente, ela é bem parcial, ela omite alguns fatos. Quer dizer que, por exemplo, se a Barroca tem essa gestão que ressurgiu, é porque ela teve pelo menos uns 20 anos de trevas, né? Uma escola que quase fechou. Então, nesse sentido, acho que é até mais interessante você falar das coisas também ruins que aconteceram, porque fortalece a narrativa, né? Então, é assim, é uma grande incógnita, essa é a grande verdade. É aquele enredo que a gente precisa saber o samba, né? Porque o samba em São Paulo, ele meio que define o que a escola quer, né? Porque o quesito samba enredo de São Paulo, ele é muito atrelado ao enredo. Então, o samba enredo não pode fugir muito do enredo. Então, acho que quando sair o samba da Barroca, talvez a gente vai ter uma noção melhor do que pode acontecer, né? Mas o que está aparecendo aqui é aquela dúvida no sentido de que é homenagem, tem aquela pressão, tem todo aquele sentimento e tudo mais. Mas acho que a Barroca tá feliz de estar no grupo especial, né? Porque fazer os 50 anos no acesso não é tão legal, né? O especial está passando na Globo, né? Tem todo aquele engajamento. Então, a dúvida é mais um desenvolvimento, né? Do que pode acontecer, né? Mas aí é outra história, né? Só quem tá lá, só quem tá lá. É dúvida, porque só quem tá lá de fato vai sabe o que pode vir a acontecer, inclusive o que não pode acontecer, né? Que é bem possível, né? A Barroca a gente sabe que numa escola riquíssima, né? Então pode ser que no caminho muita coisa possa ser mudada e alterada, né? Mas enfim, parabéns à escola, né? Em qualquer coisa, né? Uma escola que quase fechou, uma escola que ficou andando pela zona sul de São Paulo, não tinha quadra, recentemente a escola conseguiu a sua quadra, e está no grupo especial, quando ninguém achava que estaria no grupo especial. Então ela deu um belo tapa de película na cara de todo mundo, né? Então, boa sorte à agremiação e que tudo dê certo. A próxima escola é a Real Dragon, ou Dragões é Real para os mais íntimos, né? África, uma constelação de reis e rainhas do carnavalesco Jorge Freitas. E o enredo tem a fim de proporcionar um resgate de identidade histórica e vai buscar no continente africano, berço da humanidade, as mais fascinantes narrativas sobre os reis e rainhas que marcaram o mundo como grandes exemplos de luta e coragem, tornando-se estrelas inspiradoras. Por isso que essa logo que parece que foi feita em inteligência artificial tem essa coisa meio cósmica, né? Porque é exatamente isso. A escola diz que das estrelas, todo rei e rainha em África que morre, vira uma estrela, e a escola vai narrar os seus grandes feitos e outras coisas mais. Primeiro enredo afro da Dragões Real. O que você tem de impressão vendo esse enredo? Eu gosto da ideia, que eu acho que a Dragões ela faz coisas grandiosas, normalmente. E eu, gostaria de ver a Dragões trabalhando esse enredo. Não sei como é que vai lidar com isso, eu colocaria eu gostei. Não sei excepcional ainda, porque é o que eu te falei, eu não sei como é que vai caminhar, né, esse enredo. Mas pelo que você tá me falando aí, eu gostei. Gostei da ideia, colocaria o sorrisinho. Eu colocaria a dúvida, porque a sinopse da escola não tem menção, por exemplo, a nenhum rei e rainha. Acho que é uma coisa que é bem incomoda mesmo. E tem um grande problema que aconteceu no Império, né? A escola generaliza demais as coisas. Por exemplo, quando ela fala que o céu, para toda a África, todo mundo vê um rei e uma rainha nas estrelas, eu fico me questionando em que parte da África o carnavalesco foi buscar isso, né? Onde que estava isso, né? O maior problema do Império de Casa Verde ano passado foi isso. Os tambores de África. Que África? É que a gente percebe que África esse como ano... se fosse um estado, um lugar único, sem suas particularidades, como se a África não fosse um continente com vários países, de várias tribos, de vários lugares. Que África que seria isso? Uhum. E outra coisa também aqui que incomoda bastante é que fica tudo, às vezes, um pouco genérico, né? Quando a escola fala dos reis e rainhas na ambição e os reis e rainhas na expansão, não tem uma grande diferença, né? Porque, assim, os reis e rainhas nas suas ambições gera guerra e conflito. E os reis e rainhas nas suas expansões também gera guerra e conflito. Então, são dois setores ali que eu acho que são praticamente a mesma coisa, que a escola dá um malabarismo artístico, narrativo, para tentar convencer. Eu coloco dúvida, não é nem pela capacidade da escola,
Mas é mais pelo final do que pode vir a acontecer, né? Mas depende de como ela vai lidar com esse conflito. Será que não seria um conflito, assim, eu tô querendo colocar minha ideia de que eu sou, que somos reis e rainhas, entendeu? Esse conflito, de repente, é o conflito positivo, de você letrar as outras pessoas sobre aquela realidade. Mas aí que tá a questão, né? Quando você olha a audição de comissão de frente, por exemplo, você não tem uma preferência a ter atores negros, né, dançarinas e dançarinos negros no enredo afro, né? Eu sei que às vezes pode ser difícil de achar, mas não é impossível você fazer uma audição e colocar lá como preferência, né? Que é um outro erro do Imprudente de Casa questão Verde, de procura, né? Pode ser questão de procura mesmo. Quantas pessoas procuram, quantas pessoas são negras que normalmente procuram essas comissões de frente? Eu acho que assim, uma escola como a Dragões Real, que tem um poder de comunicação muito forte, teria. Acho que sobraria, inclusive, né? Porque foi um outro erro do Império de Casa Verde. Né? De repente, importar de outros lugares, chamar de outros lugares, chamar de outras danças, chamar se a proposta é essa, de repente dá para fazer. Mas eu entendo esse lado aí que eu tô tentando te falar também, de não conseguir também, mas é questão de quanto a escola quer se esforçar para isso, quanto a escola quer realmente... E que é que tá o outro ponto que me incomoda, que parece que é uma afroconivência. Tipo, vamos usar um enredo afro para vamos assim, a cartada final da escola que tá tentando ganhar há anos e faz de tudo para ganhar. E eu não consigo enxergar a escola, vamos dizer assim, absorvendo esse enredo. Parece que é um enredo para vencer, não um enredo para propor algo. O que acho que daí foi mais uma. Eu acho que é mais uma característica do Jorge de Freitas, né, que tá lá. Que propôs, né? Que você falou. Que é outro que faz de tudo para vencer. Né? Então, acho que é mais uma característica dele do que da escola, que eu acho que a escola dá tão certo com o enredo, por exemplo, do nordestino e tal, que eu acho que, ela apostaria nisso. É que eu acho que a Dragões está buscando o seu asa branca, no outro asa branca, e ela faz de tudo para achá-lo. E eu acho que não é procurando que vai achar, é algo que tem que ser natural, vai acontecer. Então, eu colocaria a dúvida nesse sentido, porque eu não consigo ver nada aqui verdadeiro no ponto de... E olha que é São Paulo, né? Que nada tem que ser verdadeiro, mas aqui extrapolou a possibilidade da verdade nesse ponto. Eu colocaria a dúvida. Você colocaria o legal? Não temos meu termo. Eu colocaria legal. Ainda continuo na minha fixação de legal, porque eu acho que tudo que a Dragões faz é muito bom. Minha única preocupação é nessa questão da generalização mesmo que você falou. Se a escola vai generalizar a África como fez a Império de Casa Verde no ano passado. Eu vou colocar dúvida porque alguns enredos aqui que vão surgir talvez vão ser dúvida e a ideia vai ser... o questionamento vai ser o mesmo. E a gente tá falando dela a todo momento, né? Só que é lá no final, né? Não é agora. A nossa cabocla mística vem daqui a pouco. Não vai ser agora. Vou colocar aqui uma dúvida misturada com metade dúvida e metade legal. Pronto. O podcast é meu, eu posso mesclar os emojis. Então, uma parte dúvida e a outra parte legal. É isso que vai acontecer. Até o WhatsApp tá fazendo isso agora. Por que não? Né? Então é o meu emoji. Metade dúvida e metade legal. Não houve consenso. Independente Tricolor, que curiosamente tem uma logo parecida. Curiosamente as duas parecem. Se bem que essa aqui não parece ter sido totalmente feita por inteligência artificial. Dragões Real fica bem evidente que foi ali uma inteligência artificial. Pelo menos fica bem assim exposto. A Goigê, ou as Arrozes, a Lâmina da Liberdade, do Amaury Santos. O enredo da Independente é inspirado no filme da Viola Davis, né, como diria o nosso amado Milton Cunha. Amigo da... o Viola Davis, como diria o nosso amado Milton Cunha. E é uma história real, verídica, do Império, no caso, das mulheres que eram o exército do reino de Daomé. Então, aqui, diferente da Dragões, a gente sabe onde está acontecendo a ação, então é uma história bem específica. E a história vai contar exatamente do reino de Daomé,
da importância do matriarcado na África. E aí vai contar a história, né, É uma história, como se fosse o filme passado para o carnaval, basicamente isso, não tem muito o que dizer. Então, quer ver o filme? A rainha, acho que é a rainha... Eu não lembro o nome, porque eu não lembro o título do filme. Mas tem, acho que no Netflix, esse filme. E a história é exatamente isso. Vai contar como eram chamadas, o legado, o empoderamento, o ímpeto dessa lâmina, né, um exército de mulheres, que é, por alguns chamados, pelas Amazonas, né, as Amazonas de Daomé. O que esperar é dependente. O que existindo, que são coisas bem semelhantes, mas são bem diferentes, mas o que esperar é dependente. Então, eu colocaria também a carinha feliz, porque eu acho que se for na proposta mesmo lá do filme, lá a Mulher Rei, né, da Viola, a Viola, eu acho que vai ser... A Independente vai fazer um ótimo carnaval. Então eu colocaria também a carinha feliz. E também, eu achei legal a proposta que você me contou aí. Não, é interessante. A única coisa que incomoda é que o fim é como se fosse o fim do filme, né? Acho que faltou ali uma carnavalizada no final, porque o reino de Daomé é um dos reinos, é uma região que historicamente tem uma ligação muito forte com o Brasil, não só com os agudás, mas principalmente com o candomblé Nagô, a Casa das Minas, por exemplo. E a escola poderia puxar isso no final, aí seria uma carnavalização da ideia, né? Mas aí não sei até que ponto o carnavalesco teve a liberdade, ou se ele quis, achou interessante, porque talvez fugiria um pouco da proposta. Mas o final poderia ser esse, né? Uma carnavalização das mulheres, né? Uma junção, né? O Atlântico unindo a força da mulher de lá, de Benin, do reino de Daomé, com a mulher daqui, né? Que provavelmente temos uma forte influência do reino de Daomé como um todo. Mas tirando esse final, é uma coisa que a Independente é uma escola que não faz bonecão, e os bonecões independentes são bonecões, vamos dizer assim, que estão dentro da alegoria, não é um bonecão pontuais. Só para ser feito, são pontuais. A escola tem um trabalho estético bem interessante, comissão. Pra mim, os melhores bonecões de São Paulo são da Independente, exatamente. Inclusive, o mais marcante pra mim foi o do José Mujica, o Zé do Caixão. São Paulo. E quero abrir alas. Então, abrir alas. E aqui a escola, eu já disse uma vez, eu repito, a escola poderia fazer um bonecão inspirado na Viola Davis, meio que assim, não intencionalmente publicar no Instagram, no Twitter, marcar a Viola Davis, que tá sempre vendo coisa do Brasil, e quem sabe o enredo não viraliza, né? Então acho que nesse sentido a escola tem esse enredo é um dos enredos que eu vejo que pode furar bolhas, se a escola fizer bem feito, né? Então acho que quando você marca uma celebridade de fora, normalmente viraliza, entendeu? Sim. Chega nela, lembra o Jack Black, por exemplo, na Portela? Chegou nele. Sim. Então, tipo, principalmente a Viola, que sempre vê coisas do Brasil. E que já viu o carnaval, ela já curtiu coisa da Dona Guga, por exemplo. Então, assim, ela se a escola postar e marcar ela, provavelmente ela vai ver e ela vai gostar, tenho certeza que ela vai. Capaz de querer até desfilar, do jeito que eu tô vendo. Capaz de vir desfilar. Vir desfilar de mulher rei. Na frente do bonecão dela ainda. Então, assim, acho que é aquele enredo com cara de feliz que pode se materializar se o samba for bem feito, se tudo der certo, uma carinha com estrelas, né? Então, acho que a Independente é uma escola que pode, inclusive, brigar por um pódio, quem sabe. Né? Quase brigou por pódio esse ano, abrindo o carnaval numa chuva desgraçada, né? Então, tudo é possível, né? Então, boa sorte aí, Independente. Agora vamos para a nossa escola CVC. A gente já teve uma escola CVC que perdeu o CNPJ, né? Que foi a Vila Maria. Agora a gente tem uma nova escola CVC, que é Acadêmicos do Tatuapé. Uma joia da Bahia, símbolo de preservação entre contos e tambores. Viva a Mata de São João do Wagner Santos, que vai falar do município Mata de São João. Município que, pelo menos é o que tem nos vestígios, né? Foi onde Caramuru e Paraguaçu morreram, né? Eles fizeram ali todo um povoado. É onde tem o começo da criação do gado Nelore, esse mesmo, do Império de Casa Verde. Então, Garcia Dávila, que é o pai do gado Nelore no Brasil,
passou por Mata de São João, e tem um sítio arqueológico histórico muito importante, né, desde construção até imaterial, que são as festas, principalmente de São João, por isso que é Mata de São João, não é por causa do santo, era Mata do João, aí virou Mata de São João, é basicamente isso. E outras culturas do interior da Bahia, embora Mata de São João seja perto de Salvador, né, mas essa região, onde historicamente no Brasil tem uma importância muito grande, principalmente no começo da criação do gado Nelore e na plantação de açúcar. Mas hoje é um resort, né? São vários resorts que tem ali na Bahia, então a gente já falou aqui de segregação racial, querendo ou não, e social, né? Porque um resort de luxo, num lugar que não tem desenvolvimento por vários motivos, é um enredo da Tatuapé. O ponto positivo é que a cidade viu a Tatuapé como uma possibilidade de ser um panfleto turístico, né? Então isso é interessante, né? Mas por que ela viu exatamente a Tatuapé? Porque ela tá falando muito de cidades, né? Então o que esperar da Tatuapé para 2024? Bom, pela logo... Não muita coisa, né? Pela logo não muita coisa, mas é o que você tá falando, né? Tatuapé Escola CVC, e eu tô achando agradável os desfiles dela sobre cidades diferentes. A Tatuapé CVC do setor de cidades e Vila Maria CVC do setor de país. Tem que pontuar isso. A Tatuapé fala de cidades. Paraty, São Luís do Maranhão, agora Mata de São João, já teve também Atibaia, por aí vai. Eu colocaria a fumaça, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Não me diz muita coisa nas coisas que você me falou. Assim, um enredo que... um enredo sobre cidade é muito 880, né? Pode ser que a cidade prometa dinheiro, não seja tanto dinheiro, por exemplo, né? Pode ser que o dinheiro não chegue o suficiente, assim por diante. Mas também pode ser aquele enredo tipo Ilhabela, que foi na Vila Maria, uma cidade praiana, com várias questões históricas, e que gerou um desfile bom, né? Então, assim, a escola não tem sinopse, ela não anunciou nada, só falou que vai falar de Mata de São João, não tem nada explicando o que vai ser o enredo. A escola também não vai divulgar a sinopse, então a gente fica meio que no escuro. Então, a fumacinha é certa. Fumacinha... a fumaça. Só vamos saber como é que é, né, quando passar. É quase uma tempestade. Mas assim, é uma escola bem organizada que pode fazer tudo pode acontecer. Virar estrela, dependendo de como pode vier. Virar estrela. E pode continuar na nuvem, né? Então fica aí, vamos aguardar a Tatuapé no desfile dela. A sexta escola é a Mancha Verde. Do nosso solo para o mundo, o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta. No André Machado. O enredo começa com o orixá Okô, junto com Ogum. É uma das histórias que, inclusive, está no livro do Reginaldo Prandi, em que Okô estava ali do seu trabalho de plantação e encontra com Ogum. Ogum vai ali, né, o orixá da forja, e ali eles vão ter uma ideia, né, que o Ogum vai criar os instrumentos para a plantação e o Okô vai ajudar ele ali no semear. E assim nasce o que seria uma agricultura de subsistência, né, que essa agricultura é muito comum nos povos de África, principalmente nessa parte ali onde hoje seria Benin, Nigéria, Camarões, essa região toda ali. Depois, a escola fala que dessa origem negra, com o índio, com o indígena, com o branco europeu, começa o que seria a agricultura no país. E aí a escola vai falar do ciclo do açúcar, do café, aí depois vai chegar exatamente no agronegócio, e no final vai falar exatamente do amor do homem do campo pela terra, pela agricultura familiar, e na importância, né, para o Brasil, o celeiro do mundo. É tudo isso o enredo. O que esperar da Mancha Verde, com essa logo que não tem nada a ver com isso que eu disse, inclusive. O que esperar da Mancha Verde? Cara, eu coloco Carinha Feliz. Carinha Feliz? Porque pela história que você me contou, eu acho que a Mancha ela leva histórias interessantes quando leva essa questão toda.
uma questão, como é que eu posso dizer? Quando se tem um fundamento por trás da mancha verde. Positivista. Uma visão positivista de ver o mundo. É aquela visão do progresso, né? Tá sempre aí. A ciência não interfere, é sempre o progresso pra frente. O que me incomoda no enredo é que o enredo se vende como agricultura familiar, né? Como a criação do homem do campo, essa coisa, né? Meio Vila Isabel. Mas aí a escola começa lá na África, puxa pra aqui pro Brasil, e do nada ela tá falando de latifúndio, né? Latifúndio que, inclusive, não teve nenhum amor pela preservação do campo do Brasil, né? Desde o século XVII, XVIII, XIX, início do século XX, né? E aí, do nada, a escola tá falando da soja e ela volta pro familiar, né? Então, eu vejo 3 campos muito que, assim, o carnavalesco talvez queria colocar essa questão do negro, dessa questão, né, indígena e tudo mais, mas eu acho que ele meio que esbarrou no patrocínio, que é o enredo patrocinado, e aí juntou tudo isso e chegamos na agricultura familiar no final, né? Então, acho que aqui a gente vai fazer uma carinha com dúvidas, porque eu não consigo ver isso na minha frente, acho tudo muito desconexo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a Mancha Verde pode fazer isso aqui. A Mancha Verde não precisa de Eu coloquei o enredo. feliz mais por causa do histórico, né? Porque a gente sabe que as coisas se Não, conectam na sim. mancha verde, entendeu? Até quando não tem que conectar, conecta, né? O Jesus positivista da Mancha Verde tinha nada ali com nada e não foi esse o problema da escola, né? Sabe muito bem. Então, é basicamente isso, né? Não é um enredo que me agrada. Acho que assim, é bem chato. Assim, a ideia toda, o modo como tudo é construído. Eu penso também nisso, mas tipo assim, não tem que me agradar, eu acho que tem que passar a mensagem. E se Sim, passa a mensagem, eu exatamente. boto uma carinha feliz, entendeu? Se não passa a mensagem, eu vou colocar uma carinha de nuvem. Eu pensei mais Eu, por esse lado também. A mim não me eu agrada um enredo sobre agricultura, não. particularmente. Não, mas aqui é a sua opinião, não é o quem agrada a escola, é que agrada a você. Então, por isso que eu coloco a dúvida. Então a gente vai colocar aqui uma dúvida misturada com legal, né? A carinha de dúvida misturada com a cara de legal, porque eu não gosto, eu acho muito mal feito. Essa é a grande realidade. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente do céu, onde isso vai dar? Quando eu comecei a falar Orixá Ocô, eu falei, opa. Aí do nada, olhei pra logo novamente, essa mão branca, né, com as unhas bem feitas, segurando a terra. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo aqui, né? Mas enfim, boa sorte à escola. A gente sabe que a escola tem condições de fazer grandes coisas. Mas vamos ver. Próxima escola é a Rosa de Ouro. O enredo Ibira 70, do carnavalesco Paulo Menezes. E depois de 20 anos, né? O último enredo da Rosa de Ouro falando sobre São Paulo foi em 2004. A escola vai falar, portanto, do Parque do Ibirapuera, que completa 70 anos. Parque esse construído para o 4º centenário da cidade de São Paulo. Um parque que teve muitos problemas para ser lançado. Ele teve alguns meses de atraso para ele ser entregue. Ibirapuera que era uma região de lamaçal da cidade de São Paulo, então ninguém se importava com ela. Era uma região de favela. E aí o progresso, né, a lógica de progresso que São Paulo estava começando a ter nos 400 anos, em 1954, fez gerar, vamos assim, arrumar toda essa região, transformá-la numa região um pouco mais habitável, e aí foi se construído um parque que teriam construções, vamos dizer assim, avançadas, no termos de arquitetura e tudo mais. Ali passaria a ser também a Bienal para sempre, né? A Bienal de Artes, depois no futuro a própria Semana de Moda. Ali teriam os museus modernos do Brasil e de São Paulo, principalmente dos artistas de São Paulo. E com o passar do tempo, várias outras coisas foram surgindo no parque. Então, basicamente isso. Só que esse enredo é um enredo patrocinado que rodou em várias escolas de São Paulo e a Rosa de Ouro no final acabou pegando. Então, a escola volta a falar de São Paulo, mas eu não sei até que ponto, de fato, ela queria falar de São Paulo, né? Então, o que esperar da Rosa de Ouro que vai fechar essa primeira noite de desfiles? O que você viu aí dessa logo conceitual? A logo é o nome, tá? Então, Ela é aplicada em várias coisas, inclusive.
Eu colocaria estrela, primeira estrela, por causa do histórico do Roda de Ouro de falar de São Paulo. Quando deu esse negócio assim, por mais que esteja patrocinado, tem esse contexto aí, eu acho que a escola sempre lida bem com o tema São Paulo. Independente de ser patrocinado ou não, eu acho que ela vai lidar bem com esse tema. Eu acho. Por mais que você tenha falado aí e tal, e a gente sabe que a gente não sabe como o Paulo Menezes vai lidar com o enredo patrocinado, eu colocaria estrela. Eu acho esse enredo mais mal escrito dos 13 que a gente tá vendo aqui. Mas aí eu não li. Não, é um enredo. Aí você me joga um banho de descarrego. Não, eu colocaria a nuvem aqui, mas eu acho que para mim esse enredo é dúvida. Acho que assim, o histórico da Rosa de Ouro é grande para falar de questões de São Paulo, mas é um enredo que a escola não queria falar, né? A escola não queria mais tocar nesse assunto, né? Não à toa que o enredo só surgiu porque ele é patrocinado, então tá chegando aqui o dinheiro da concessão do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera não é mais a prefeitura, ele é de uma concessão, e então ele é meio que um panfleto turístico do parque, né? Então a escola, o Ângelo deu uma sumidinha aqui, mas ele está voltando. E o enredo é meio que um panfleto do que você pode fazer no Ibirapuera. O Paulo Menezes, eu costumo dizer que ele é um carnavalesco que dá mais azar na vida dele, porque todas as buchas surgem para ele, principalmente patrocínio, né? E eu não sei, eu acho que esse enredo aqui não consigo ver algo muito positivo nele. Então, entre a carinha de dúvida e as estrelinhas, então a gente vai colocar uma carinha feliz. Porque não teve consenso, como consenso é o extremo, então a gente vai colocar o meio termo, né? Então, não tem como colocar a carinha de dúvida com estrela, né? Então a gente vai colocar aqui uma carinha feliz. Eu fico até engraçado o negócio aqui. Coisa de maluco isso, né? Mas então a gente coloca aqui uma carinha de feliz, né? A escola tem capacidade, né? Ela mostrou isso nos últimos anos. Mas tem alguma coisa acontecendo ali que faz a escola não avançar. Não sei o que é, aí é só quem tá na escola tá vendo. Mas são erros bobos que acontecem na Roda de Ouro nos últimos anos que faz a escola não ficar no lugar que ela ficou acostumada no tempo recente a ficar. Então, esse é aquele enredo também de cartada, né? Se não der certo aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas o que dá certo aqui mais? Escola... porque assim, um dar certo para uma Rosa de Ouro é diferente de um dar certo para uma escola que está subindo agora, né? Para uma Rosa de Ouro, dar certo é ficar entre as 5. Não sei o que a escola teria, qual a reação da escola se ela não ficar entre as 5 com esse desfile. Então, e o histórico da Rosa de Ouro é falar de São Paulo e ficar entre as 5. Então também tem uma certa pressão nesse sentido, né? Então vamos ver como a escola vai lidar com isso. O cenário é aquela coisa, o cenário está bem feito. Agora é saber se as pessoas que estão nesse cenário vão saber manipular ele, né? E aí, só o tempo vai dizer. E eu acho que esse samba tem que ser um samba mais romântico do que é o que a Rosa de Ouro faz, o São Paulo, do que necessariamente um samba, vamos dizer assim, que conte o parque. Acho que aqui é aquela coisa brega da Rosa de Ouro. Talvez colocar uma rosa, um clássico da Rosa de Ouro, né? Um carro inteiro com uma rosa, né? Que você fala, nossa, coisa feia, mas você olha que coisa bonita ao mesmo tempo, né? Então acho que a escola quer resgatar isso, espero que consiga resgatar e faça uma boa apresentação. Agora... Fica a dica, coloca um 70 em forma de rosa. Seria maravilhoso, né? Já que é o parque, né? Né, a escola vai falar, inclusive, da parte de fauna e flora do parque. Pode ser aí várias rosas formando uma rosa, né? Uma metalinguagem aí bastante fantástica. Agora já para o sábado, a gente abre com uma outra escola tradicional, maior campeã do Carnaval de São Paulo. Um enredo que é difícil de falar. Capítulo 4, versículo 3. Da rua e do povo, um hip hop, um manifesto paulistano do carnavalesco Sidney França. A ideia é, já adiantando, esse enredo da Vai-Vai é um contraponto ao enredo da Mocidade. Não foi intencional, né? Mas até porque um foi antes do outro, né? A Vai-Vai foi antes da Mocidade.
E ele, de certa forma, é um contraponto, né? Porque a Vai-Vai diz que ela quer reconstruir a visão de arte de São Paulo. E, inclusive, colocar o movimento hip hop, mas o movimento de rua como um todo, o povo, né, que constrói a arte de rua, como parte dessa galeria de arte paulistana. E aí a escola começa com o seu orixá, que é o orixá Exu, que apareceu, inclusive, esse ano no Cine. É uma tentativa do Sidney França resgatar esse lado da escola. E Exu conduzindo nós pelas ruas de São Paulo, grafite, slams, hip hop e outras manifestações de rua que são comuns, boa parte delas inclusive nasceu em São Paulo, e essa é esse ponto, né? Questionar a arte de São Paulo e enaltecendo a arte de rua. Um enredo difícil, ainda mais abrindo um sábado, a gente sabe que ela vai, mas ao mesmo tempo é o enredo mais curioso desse ano. O que esperar aí da Vai? Eu achei interessante, tanto a proposta quanto a logo. Eu colocaria uma carinha feliz. Até por ser vai voltando e a gente tem a expectativa de que vai fique e não vai. Dessa vez. Fica o vem, né? Vem, né? Vem, fique. Eu acho que o interessante desse enredo, né? Porque já teve enredos, inclusive, falando sobre a arte de rua, né? Que foi a Tucuruvi recentemente. Mas a Tucuruvi era uma coisa muito ampla, né? A escola, inclusive, falava lá da Grécia, né? Até chegar no Brasil. Então ficou, assim, chato, entre aspas, porque não tinha um foco. O daqui da Vai tem um foco, né? É a arte de rua de São Paulo. Então a escola não vai abrir vários leques, né? E a escola, inclusive, está se aproximando do movimento hip hop para que os artistas participem das coisas que a escola está fazendo. Eu também colocaria aqui uma cara de feliz, porque eu não colocaria estrela, porque a minha preocupação é a materialização e a carnavalização disso, né? Acho que é o maior desafio da escola, né? É uma linha tênue, muito tênue, né? Entre ficar muito brega e ficar muito genial. Então fica que normalmente sentido. O que se coloca em grafite? Se coloca um carro cru grafitado. E que a gente sabe que os jurados tacam pau nisso. Que eles não agradam. Mais São Paulo. Não, é em São Paulo que a execução é muito cobrada, né? Então, eu também coloco carinha feliz, né, também nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande coragem da escola, porque ela poderia optar pelo Parque de Ibirapuera, que foi a primeira escola a receber o enredo, e ela não quis, né? Ela faz um enredo autoral, não é uma escola que tá bem do dinheiro, né? Tá melhor do que antes, mas ela opta por algo que mexa com a sua história, né? Inclusive, muitos desses slams, movimentos, ocorrem no bairro do Bexiga, né? Então, é uma coisa que a própria comunidade... Opa. É uma coisa... É uma coisa que a própria comunidade não tá... É que eu fiquei sem áudio. E é uma coisa que a própria comunidade não estava, assim, estranhada, né? Então, pode ser que dê certo. Eu acho que assim, né? O Camisa e o Vai, no meu ponto de vista, estão mirando ficar no grupo especial. Não estão mirando ganhar. Então, para ficar, pode ser que fique, né? Agora a gente vai para Tom Maior, com o enredo Aisu, uma história de amor, do carnavalesco Flávio Campelo. Em uma fantástica... Esse aqui eu tenho que ler, porque esse aqui é meio confuso para as pessoas que não sabem nada dele. Em uma fantástica viagem daqueles que só o carnaval pode nos proporcionar, chamaremos Orfeu para sambar. Só que nessa terra tupiniquim, um cocalho vai usar. Retiraremos sua lira, entregaremos uma flauta, e nome melhor para ele vamos dar, Abaeté. E assim que vamos lhe chamar. Eurídice aqui no Pindorama virará Anaí e será a mais bela cunhaporanga desse lugar. E essa terra de amor vamos carnavalizar. Já esse lindo sentimento, nesse delírio, vai ter nome de Aisu. Resumindo, a escola vai carnavalizar, no sentido indígena, Orfeu a história de Orfeu, né? Orfeu e Eurídice. Só que aí ela vai, vamos dizer assim, fazer várias associações nesse Brasil. Numa logo que parece que também foi feito pela inteligência artificial, inclusive. Acho que faltou um pouco de personalidade na logo, inclusive. Aqui não é o ranking de logo, mas nesse caso tem que fazer essa pontuação. Acho que faltou o que está escrito aqui personalizar-se
na logo, que eu não consegui ver isso, ficou uma coisa bem genérica. O que esperar da Tom Maior? Cara, tipo, já é compreensível mais ou menos o que a escola vai levar por causa da palavra, né? Aisu. Se eu não Sim, me engano, significa amor em Tupi-Guarani, né? basicamente isso. O próximo Então, disso. e aí embaixo ele coloca uma história de amor, ou seja, complementando o título, meio redundante para quem, mas é compreensível para quem não entende. Uhum. Eu colocaria uma carinha feliz, porque eu gostei do Pequeno Príncipe no Sertão, eu achei que foi uma história legal. Achei que foi interessante. Mesmo sendo, não sendo totalmente autoral, Pequeno Príncipe do Sertão, né? Foi uma Uhum, história não. que o Flávio pegou de outra pessoa e colocou. Eu acho que pode dar uma história interessante. Essa autoral agora. Assim como o Pequeno Príncipe no Sertão. A gente vai colocar aqui outra carinha dividida entre dúvida e o legal, porque o meu grande problema aqui nesse enredo é que eu não consigo ver ele fazendo sentido para as pessoas no geral. Né? Acho que a própria história de Orfeu já é uma coisa bem assim difícil, Confuso. É. que a Viradouro conseguiu materializar por causa de um samba que conta assim de uma forma até que bizonha, de forma extremamente coerente, né? Você ouve o samba da Viradouro, você vê o de si, você entende tudo. Aqui vamos ver o que a escola vai transformar nisso, né? Porque a logo, eu coloco a dúvida por causa da logo, né? Acho que a logo não. E olha que a Tomael fez boas logos nos últimos anos, né? Essa logo aqui me deu uma decepcionada nesse sentido, porque quando a Tomael lançava a logo, eu já via logo de cara o que a escola queria passar, meio que uma mensagem automática. E essa, eu não consigo ver nada ali de automática, uma coisa meio assim. Parece que foi feita realmente pela inteligência artificial. Fica a Por isso que. dica, hein? Fica a dica. A inteligência artificial deixa seu enredo artificial. É Exatamente. isso, é exatamente isso. Já é a segunda de E. inteligência artificial que a logo, tipo assim, deixou meio artificial, sem sentimento, digamos assim. Exatamente. E acho que Tá assim, parecendo um enredo. o CGI do Rei Leão, que o leão não tem sentimento. Que a Pequena Sereia tentou amenizar, mas não amenizou tanto, né? O peixe ainda tá ali meio morto. Mas acho que é exatamente isso, né? Acho que o enredo precisava ter uma mensagem mais clara no seu conjunto. Claramente a Tomoyo pode transformar, embora muitas coisas mudaram na Tomoyo na parte de organização de enredo e tudo mais, mas eu espero que a escola consiga, inclusive mantenha a disponibilização do material de desfile. A Tomoyo é a única escola que faz isso publicamente, né? As outras fazem para imprensa e outras coisas mais, mas a Tomoyo faz isso para o público. Então, normalmente ali faltando umas 7, 6 horas para começar o primeiro dia, a primeira escola do dia do desfile, né? Então aqui no caso seria Vai. A escola já disponibiliza nas redes sociais dela e ela faz a publicação para o povo que quiser ver o de si, saber mais das histórias. Então, esperamos que dê certo. Né? É realmente semelhante ao Pequeno Príncipe do Sertão, que ali teve várias associações, né? E o samba ajudou naquela compreensão. Vamos ver aqui Não tem se vai como não lembrar. acontecer. Não tem como, é Não tem como não semelhante. lembrar. É bem semelhante. É a mesma linha de raciocínio, mas apesar de ser Uhum, bem diferente a proposta, é a mesma linha de raciocínio. uhum. E é isso. É um enredo indígena, mas que não parece indígena, né? Mas é indígena, de certa forma. Né? Vai ele pegar nas associações a sua história. Próxima escola é a Mocidade Alegre, no enredo Brasileira Desvairada. A busca de Mário de Andrade por um país. Do carnavalesco campeão no carnaval de 2023, por Yasuki, Jorge Silveira. É isso. E a escola vai falar, portanto, de Mário de Andrade, um dos principais. Essa é a palavra que ele era chamado. Então, por isso que eu vou chamar. Folclorista, embora hoje em dia teria vários problemas com essa palavra, mas é um folclorista que viajou pelo país, literalmente, com uma parafernália nas suas costas, né? Era gravador e tudo mais, câmeras e assim por diante. E ele foi buscando coisas que não eram assim mostradas.
quis o destino que ele e Câmara Cascudo fizessem a mesma coisa, né? Só que o Câmara Cascudo era, por um lado, um pouco mais folclórico de entender a antropologia daquele ambiente, e o Mário de Andrade era um pouco mais de documentação, né? Ele documentou isso, tem tudo, inclusive lá na Vila Mariana, quem tiver interesse, tem quase tudo que tem, né? Ou pelo menos que está gravado, reprodução, ou seja, não é original, tá lá e você pode consultar, inclusive. E a escola vai passar pelo Brasil, pelos cantos do Brasil, até chegar em São Paulo, ou no estado de São Paulo, para falar do samba de Pirapora. É basicamente isso, apresentar a visão de Mário de Andrade desse Brasil. O que esperar da Mocidade Alegre? Gente, do jeito que a bolha tava criticando, eu achei que ia ser uma coisa terrível. Do jeito que o povo criticou, eu achei que o Jorge Silveira ia chutar uma grávida nessa boca aí. Porque, tipo, as críticas são pesadíssimas no Jorge. O Jorge vai fazer o que as escolas de São Paulo fazem, que é falar de São Paulo. As No pessoas final, não entenderam isso ainda. É isso. É isso. O Jorge vai falar de São Paulo. Por mais que tenha uma questão por trás, uns outros pensamentos de enredo e tal, nem todos os enredos nem todas as escolas vão para o mesmo lado. Existem várias formas de contar assim, histórias. E eu acho que o Jorge vai mandar bem nisso. E agora que eu tô ouvindo você falar, eu achei até como é uma crítica desproporcional. Porque foi o enredo que eu vi mais ser criticado de São Paulo. Porque eu leio só as notícias, né? Eu não vejo o enredo, eu vou ver depois, em agosto, como eu disse. E eu achei surreal agora. Eu achei surreal a mão pesada da crítica digamos, da bolha carnavalesca. Uhum. Não, a minha crítica não é nem o enredo. É uma crítica, uma questão pessoal. Eu não gosto do Mário de Andrade. Mas. Não, sim, mas eu tô falando do jeito que foi criticado. Não foi uma questão de não gostar da pessoa. Foi uma questão de não gostar do enredo, da escola, do carnavalesco, de tudo. Uhum. Entendeu? Eu achei bem pesado. A minha dúvida quando o enredo foi. Só a logo, né? Foi colocada. Era o rumo disso, né? Porque o Mário de Andrade tem visões bastante controversas sobre olhar o Brasil, né? Aí quando eu tive acesso ao que seria a sinopse, né, que provavelmente vai mudar com o tempo, aí a escola vai fazer esse meio que a Nenê já fez isso, né, com câmera cascudo, só que aqui é uma versão Mário de Andrade, né? Então, como você bem disse, é uma visão de São Paulo sobre o Brasil. O Mário de Andrade é um símbolo da cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, ele vai passar pelo Brasil e vai chegar em São Paulo, né? Era a minha dúvida, né? Se a escola não citaria São Paulo, né? Mas a escola vai falar de Pirapora do Bom Jesus, assim, o enredo em si, ele é bem feito, né? Eu também colocaria Caria Feliz. A minha questão é que eu não gosto do Mário de Andrade, assim, eu não gosto do modernismo brasileiro, eu acho ele um movimento bastante controverso, né? Então, nesse sentido, não tem como não falar disso, não tem, assim, não é que a gente não goste do enredo, mas não tem como a gente não criticar essa parte que, querendo ou não, ele reproduz, mesmo que é um projeto individual dele. Mas eu também colocaria a Carinha Feliz, porque a minha questão é com o Mário de Andrade. Não gosto dele. Não, minha questão também é isso. Eu só tô falando que é muito desproporcional, que tem coisas muito piores, mas que as pessoas incensam. Como se fosse alguma coisa muito. Sim, exatamente. A gente sabe o nome disso, né? É basicamente isso. Então, essa é a Mocidade. Agora a gente vai para Gaviões da Fiel. Vou te levar pro infinito. Trecho do samba campeão da escola, de 95, né? Vou te levar pro infinito. Vou te beijar do jeito mais bonito. Basicamente isso. Não tem essa parte, é só vou te levar pro infinito. Do Rodrigo Maines, Júlio Poloni e o Rainier Pereira. Aqui eu não tenho que ler porque muita gente talvez não entenda. Tentando voltar aos tempos áureos, a Escola Alvinegra então vai receber visitantes para uma viagem ao infinito, enquanto sensação e sentimento, passando pela natureza, o literário, as ganâncias e a própria eternidade dos Gaviões da Fiel. E é uma viagem delirante carnavalizada. Então ela convida-se, né, todos a mergulhar com a gente neste carnaval mágico que pretende se apresentar com bastante leveza, muita cor e muita emoção. O começo seria uma nave chega, como se fosse uma nave de pessoas, né, carnavalizadas, e elas vão viajar, literalmente isso, é viajar pelo infinito, né?
Só que não é uma história do infinito, mas é basicamente isso, né? São as questões... Viajar pro futuro, tipo, ir pro futuro, entendeu? Ir pra além, infinito e além. É isso que eu entendi, pelo que você me contou aí. Eu achei uma coisa meio Mocidade 1985, Mocidade Independente de Padre Miguel. De contar o futuro, de contar como seria o samba da Gaviões, dos Gaviões nas Estrelas, por exemplo. Que a escola já fez, inclusive. Em 96, a escola fez um enredo quando o 20 virar, né? Quando virar o 20, né? O século. E aí ela então, tá querendo colocar uma coisa mais à frente, um passo mais à frente. Entendeu? Até chegar nos Gaviões. Na minha concepção. Eu colocaria um sorrisinho também. Uma carinha feliz. Eu coloco o sorriso / dúvida por um motivo, né? Como organizar tanta coisa em 4 setores, né? Inclusive, eu conversei com o carnavalesco, né? Ele mandou a sinopse, a gente conversou sobre. Ele falou que é uma preocupação dele também. Em tese, são 5 setores, né? Para 4 setores. E ele, segundo ele, está conversando ainda como vai ser a organização de tudo isso, né? Para ficar... Se mudar, por exemplo, o julgamento de enredo, tem coisas que tem que ser readaptadas, mas eu coloco exatamente essa dúvida no sentido de como isso aqui vai se materializar. Isso aqui é um enredo clássico do Gaviões dos anos 90, né? Gaviões da Fiel fazia isso aqui a roda nos anos 90. Era um enredo que você falava, isso aqui não vai dar nada. Aí do nada gerava um samba fantástico, que era o Grego, né? Que é um dos principais compositores de samba do Brasil. Não é de São Paulo, é do Brasil, né? Quem faz coisa boa para sempre e está sendo cantado pelo mundo inteiro não é só o compositor de São Paulo. A questão aqui é que a gente não vai ter um grego para fazer esse samba. O grego está vivo, mas eu acho que ele não vai colocar um samba para fazer. Mas essa é a minha dúvida, né? A Gaviões dos anos 90 já não existe mais. É uma outra realidade. Então, o enredo é semelhante. Como isso vai acontecer é a minha dúvida nesse sentido. Mas é um misto mesmo. É um misto de sensações. E que vai vir já numa noite pesada, né? Vai vir Gaviões, vai vir Vai, Tom Maior e Mocidade, né? Então, é um trabalho árduo, né? E é uma escola que, nesse caso, precisa entregar resultado. Então, acho que existe também uma pressão por trás. E é um enredo que não é tão fácil, né? Então, é uma alta aposta. Mas espero que os carnavalescos consigam. E eu sempre digo, né? A Gaviões é muito importante para o Carnaval de São Paulo, mesmo você não gostando. Ela é muito importante. E a existência dela em competitiva também é importante. Então, esperamos que isso aconteça. A gente está esperando isso há muito tempo, né? Mas espero que isso aconteça em algum momento, né? Desde 2011, é o maior jejum de escolas que não figuram no grupo do Desfile das Campeãs, né? Escolas que já são campeãs, né? É o maior jejum que existe aí, junto com camisa verde e branco. É isso. Vamos ver. A próxima escola, a sexta, o Império de Casa Verde. O último enredo a ser lançado. Fafá, a cabocla mística em Rituais da Floresta, do carnavalesco Leandro Barbosa. Então, o Império de Casa Verde levará a narrativa e exaltará a cantora Fafá de Belém, através de aspectos de sua vida e carreira, que se relacionam misticamente com a amazonidade das tradições, festejos culturais e religiosos dos povos originários e ribeirinhos, com uma carreira de 5 décadas. Então, Fafá de Belém conduzirá o Império de Casa Verde por caminhos de rituais, em que a escola será a sexta, né, a desfilar no sábado. É um enredo, não tem como falar, vai se fazer lembrar muito o enredo desse ano do Império, né? Só que numa outra realidade, falando de uma pessoa abertamente, pegando ali a ideia da arte marajoara, que como se a Fafá fosse vamos dizer assim, a manifestação, uma porta-voz dessa arte em tese, eu acho um pouco forçado o modo como tudo foi criado para Fafá de Belém. Acho que poderia falar mesmo da vida dela, da história, né, e tudo mais. Mas, diferente desse ano, eu vejo que houve uma melhora. Esse aqui, pelo menos, a gente consegue perceber ali que tem um foco, um objetivo, não está tão amplo. E a gente sabe que o Império de Casa Verde tem a melhor equipe de alegoria de São Paulo. O que esperar do Império? Calma aí, rapidinho, que não tem como sobreviver sem uísque. A logo é maravilhosa, que foi a Horádia que fez, né, eu acho. Uhum. Foi ela. Cara da Horádia. Não, foi ela mesmo. Mas eu tô achando muito genérico, de novo. O Império de Casa Verde
tá criando enredos genéricos. Tipo assim, não tem um foco. Vai falar de Fafá de Belém, mas vai viajar em muitos anos da vida que acaba não dando em nada. Não, me É o que permite. aconteceu ano passado, esse Se ano. colocasse ali o nome da Joelma, se aplicaria também, né? Sim, Acho que é muito vago. A gente só não sabe se a Joelma é garantido também, né? Porque, no aí não caso, foi por causa sabemos. da música. A única diferença aqui é essa. Sim. Mas é muito vago, é muito. Não sei explicar. Eu colocaria a nuvem porque eu não sei como é que vai ser. Porque foi, tipo, esse ano não me agradou. Eu É, particularmente não gostei do rumo que teve o enredo desse ano. eu colocaria a dúvida não, nuvem também. Nuvem barra dúvida também, mas eu acho que nuvem faz mais sentido. Porque eu acho que peca no excesso. Eu acho que a Fafá de Belém, ela é uma cantora, não estou falando que é igual, mas é semelhante, por exemplo, a ideia de brasilidade, de interpretação de cultura que, por exemplo, uma Maria Bethânia tem. Só que a Fafá de Belém não teve toda essa projeção, né, que a Maria Bethânia teve, por vários motivos. Mas a Fafá de Belém, ela tem uma ligação muito mais popular, né, de certa forma, de injeção na população, do que a Maria Bethânia, por exemplo, que, né, talvez seja semelhante a uma Alcione. Minha mãe sabe quem é Fafá de Belém, mas ela não sabe as músicas de Maria Bethânia, por exemplo. Então acho que essa história que foi criada passa a sensação de que não há história para se contar da Fafá de Belém, quando é o contrário, você tem muita história para falar da Fafá de Belém, né? E eu acho que a Fafá de Belém é mais barroca, né? Ela tem essa ligação com o Sírio, ela é devota, de fato, tem esse amor muito grande, mas eu acho que ela é mais barroca no sentido de falar dela do que essa coisa amazônica, né? Parece que é um. Eu, quando li a sinopse, vi a logo, pensei que era uma coisa do Festival de Parintins. Parece, inclusive, né? Foi criado-se várias histórias, né, para falar da Fafá. E assim, ela com certeza é uma porta-voz da região, mas eu acho que ficou um pouco forçado o modo como foi posto, né? Mas enfim, né? Eu aposto uma coxinha com Guaravita de que vai ter de um lado vermelho e o outro azul com boi garantido, metade do caprichoso. Será? É porque, assim, ela é declarada boi garantido, né? Então não sabemos se vai ter o boi caprichoso, né? Até porque, né, Não sei ela por é meio... causa por exemplo, desse cocada aqui, que metade é azul e metade vermelho. É que eu acho que o Pode Cocá ser é que do tenha Tigre. Acho que o Cocá é do Tigre contando a fofoca pra ela. Parece que o Tigre tá contando uma fofoca pra ela, né? No ouvidinho ali, ó. Né? Então é basicamente isso que eu acho que tá acontecendo ali. Acho que é uma fofoca. Olha, não vai ter o caprichoso, né? Então fica só garantido. Ou o caprichoso se tornou. Vai ver o carpineiro esse ano. Ou o caprichoso se tornou o império, né? Virou um tigre. O boi virou um tigre, né? Talvez seja isso que tem acontecido, né? Não sabemos, né? Mas assim, inegavelmente vai ter um desfile muito bonito, né? O Império de Casa Verde sabe fazer, embora esse ano acho que ficou um pouco abaixo, mas é um Deixa eu enredo que tem desejar a essa. plástica desse ano. Uhum. Então acho que assim, é um enredo, é um desfile que o Império pode proporcionar coisas grandiosas, né? Fica aí a ver. Literalmente. 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 Vamos para a nossa última escola aqui, que é a Acadêmicos do Curuvi, no enredo Ifá, do Carnavalesco Dione e do Iago, mas aqui, de fato, a pesquisa e o desenvolvimento do enredo como um todo, aqui não tem como falar, é do Vinícius Natal. Aqui foi ele que fez mesmo. Né? Para quem não tá entendendo, aqui eu vou citar um trecho que está na sinopse. É no tacho de Dendê que fervilha a mandinga. Giram histórias ao cair da noite. E Fá ensina que para ser feliz é preciso respeitar e viver em harmonia. Nosso grito hoje é por respeito. Que os ventos de Fá levem para longe toda a intolerância e que o carnaval nos mostre tempos em que reina a tolerância e o amor. Na força de Exu, no axé de Urumilá, nossa escola convida você a conhecer nossa própria ancestralidade. Pois Ifá é tudo isso, filosofia que nos move, essência da criação de tudo que habita o planeta Terra, salve a nossa ancestralidade. Esse é o segundo enredo afro da história da Tucuruvi. O último foi em 2012. Não foi muito bem, mas ele foi outros motivos. E a escola volta aqui é um enredo afro. A escola, quando fala de afro, é um afro pesado. E esse aqui é pesado. O que esperar da Tucuruvi que encerra o Carnaval de São Paulo, do Grupo Especial?
Cara, normalmente as pesquisas do Vinícius são boas. Tanto que ele foi campeão com o Exu, vice-campeão com o Joãozinho da Gomeia. Pra quem não conhece o Vinícius Natal, ele era enredista da Grande Rio até esse ano, e esse ano foi pra Vila Isabel pra fazer Igbalá. Se fosse depender do Vinícius, eu tenho assim uma confiança na pesquisa dele, mas aí tem outras é uma realidade totalmente diferente do Rio de Janeiro. Uhum. São concepções totalmente diferentes do Rio de Janeiro. Eu colocaria, não sei se eu colocaria Dúvida e Feliz, justamente porque é um enredo que eu considerei bom, o enredo, mas eu não sei como é que vai ser confeccionado na avenida, como é que vai ser levado para o AMB, isso, como a Tucuruvi vai levar. E não tô questionando a competência do carnavalesco, Deus me livre, nem questionando a competência da escola. É mais como a escola vai conduzir isso. Porque é um enredo, como o Emerson disse, pesado para ser feito por volta de 6 da manhã. De 6 a 7 horas da manhã vai estar passando ali. Claro, então, né? a gente não sabe como é que isso vai ser levado. Em pleno domingo, a tiazinha indo pra missa e passando Ifá na televisão. Vai ser maravilhoso, mas a gente não sabe como é que vai ser conduzido. Eu tenho dúvidas exatamente sobre a execução, né? Acho que a grande questão dos enredos de São Paulo estão sendo essas, né? Ou a execução fica muito assim na dúvida, ou já a concepção, né, do que está sendo posto já não está boa, né? Então, os dois estão indo para um caminho muito interessante, né? Isso Mas diz mais respeito sobre São Paulo do que sobre os enredos. Sim, pra dizer a dos verdade. artistas Parece que São Paulo não se preocupa com esses enredos. Parece que São Paulo não se preocupa em construir uma boa história. É isso que a gente quer saber. Parece que São Paulo quer levar qualquer coisa, colocar uma coisa plástica, bonecões, beleza, faz festa, foi. A impressão que se tem todo ano quando a gente faz esse quadro aqui, que você me passa isso, é essa. Não, acho que assim, a Tucuruvi tem condições, não, alguns sambas já estão sendo postos. Eu não ouvi, não vou ouvir também. Só os sambas que tiverem na final, eu vou ouvir, né? Porque é o que a escola quer, né? Eu só ouço o que ganha porque eu sou tudo super decepcionado. Já falei isso, vou sempre repetir. É exatamente isso. E assim, acho que a escola tem condições, enquanto proposta, de fazer algo interessante. É algo, inclusive, que a última vez que isso aconteceu de fato em São Paulo, uma gira de orixás no grupo especial, por completo, foi lá bem atrás. Né, uma coisa bem. Foi bem atrás mesmo, que começou isso foi em Joãozinho 30, né? Então acho que é meio que uma rememoração do que já aconteceu. Não estou falando que não teve enredo de orixá em São Paulo, já teve. Mas um enredo que propõe essa gira, né? Porque é isso que a escola quer fazer, né? Uma grande gira de orixás e propor essa ancestralidade como tolerância, né? Como uma bandeira da intolerância religiosa também. Então, nesse sentido, é muito. Aí não tem como falar, é muito Rio de Janeiro mesmo. Só que é um Rio de Janeiro adaptado a São Paulo, né? É essa adaptação que gera dúvida, né? Do que pode acontecer. Porque a gente não sabe como é que vai ser olhado isso. No Rio de Janeiro a gente tinha certeza de que você ia levar 10, independente de como fosse o desfile. Se passasse certinho, ala a ala, 10. Agora em São Paulo a gente não sabe. São Paulo, em determinadas coisas, parece que não julga. Mas quando quer julgar, é dúvida. É igual o bumbum de criança, que a gente nunca sabe a merda que vai sair dali. E falei até. Então, é isso. Mas assim, a gente tem que parabenizar a escola, porque talvez seja sendo uma ideia que aconteceu ali, e a escola foi atrás, talvez, do melhor enredista no assunto matriz africana que tem no Brasil hoje. É ele. Então, nesse sentido, acho que a escola mostra que está com compromisso. Agora, ver como esse compromisso vai se materializar. Acho que essa é a grande Por isso que eu falei que dúvida. eu coloco feliz porque eu tô animado por esse rumo que tá levando. Que mostra que o Carnaval de São Paulo tá querendo contar boas histórias. Não todas as escolas, que algumas escolas ainda estão contando histórias genéricas, que a gente já citou algumas aqui. Mas tem escolas que estão querendo contar. Então, vou colocar uma carinha feliz. Vou colocar uma carinha feliz, resumindo.
Então, quem nos ouviu até agora é uma carinha feliz. E eu fico mais feliz ainda por saber que esse enredo vai passar 7 horas da manhã de domingo com a tiazinha indo pra missa. Exatamente. O secretismo não, a diversidade religiosa que tem no nosso país. Enquanto o pessoal tá se preparando para ir pra missa, o outro pessoal tá na gira em pleno AMB, 7 da manhã. E a gente vai ter esse ano o Padre Rosalvino saindo da igreja, indo para o AMB. Nos últimos anos ele saiu do AMB para a igreja, agora é o contrário. Ele vai sair do AMB e ir para a igreja. Não, sair da igreja e ir para o AMB, né? Então, completou o ciclo de Padre Rosalvino, né? Quem sabe um dia ele não retorne, ele vai ter essa experiência novamente agora no especial, quem sabe, né? A torcida é aquele desfile sexta-feira para descansar no sábado, para ir para missa descansado. É uma possibilidade. Qual emoji que você daria para os 13 enredos que a gente viu aqui? Um emoji geral, né? Um emoji para os enredos. Colocaria dúvida, cara. É dúvida. Pode ser outra. Eu ia falar que poderia ser um outro emoji fora o desses, mas a dúvida. Não, mas é dúvida. É dúvida. Não tem que dizer, porque eu tô falando. São Paulo dificilmente conta uma boa história. É muito difícil o Carnaval de São Paulo. E nisso a gente concorda. É uma das poucas coisas que eu e Emerson concordam. O Emerson estuda Carnaval de São Paulo. Eu sou meio leigo no Carnaval de São Paulo, mas tudo que eu assisto do Carnaval de São Paulo eu não acho boas histórias. São poucas vezes que São Paulo traz boas histórias, com uma narrativa de início, meio e fim, com um fio condutor totalmente perfeito, com um enredo bem alinhado. É muito difícil. Parece que não tem essa preocupação de se contar boas histórias. Tipo, joga aquilo lá e o que sair na hora saiu. Coloca 3 bonecões e agradou o público. E o curioso é que parece que isso é um problema do grupo principal, né? Porque quando a gente vai pro acesso 1, acesso 2, a gente tem bons enredos. Tem boas questões ali acontecendo. E parece que é o mesmo regulamento. É o mesmo regulamento, é o mesmo manual de jogador. Tem algumas adaptações em termos de dimensão e tudo mais, mas é o mesmo manual. Mas o problema parece ser só no mesmo grupo, né? Então acho que o problema está no grupo, né, em si. E a gente percebe isso quando no desfile das campeãs. Que a campeã dos grupos de baixo sobem e desfilam junto. A gente vê histórias nas primeiras escolas e depois coisas genéricas, de uma maneira geral. A gente tá indo o quê? Praticamente o terceiro carnaval, que é a escola do grupo de acesso 1, fez o desfile mais interessante do que a escola campeã do especial. Então eu não tô falando que isso é um problema, mas em tese o grupo especial deveria ser a referência narrativa, né? Só que o contrário tá acontecendo. Mas isso não é um problema só de São Paulo, essa questão de cultural não é um problema só de São Paulo, a gente tem isso no Rio também, só que o Rio, de um tempo para cá, o especial tá tentando contar boas histórias, tá tentando ter uma linha narrativa, mas o acesso continua tendo sambas melhores do que o especial. Não sei o que é isso, se é uma coisa crônica que tá entranhada, daquele negócio de Joãozinho 30 de tirar da cabeça do que do bolso não dá. Porque, por exemplo, pra mim o melhor samba do ano, por exemplo, no Rio de Janeiro foi o da Linha Imperial. Sim. E a Linha Imperial caiu até. Em São Paulo os melhores sambas estavam também no acesso, mas... Foi do Vai Vai, né? Muita gente diz que foi do Vai Vai, por exemplo. É um dos melhores. E acho que é a questão de que acho que o acesso consegue, né? Como se diz, questões orçamentárias, colocar o samba como centro, né? O especial ainda tem o visual como centro, né? Então acho que isso vai dificultando. Em São Paulo a gente tem um fenômeno que é o quesito bateria, que ele é a parte, porque o quesito bateria se tornou também visual, né? Ele tem que fazer tanta exigência para uma bateria tirar 10 em São Paulo que acaba parecendo com o visual, né? Acho que é uma grande exceção. Mas é basicamente isso, né? O visual se tornou muito centro em São Paulo. Eu vou terminar com uma reflexão aqui. Aquelas reflexões de pérolas que eu solto. Deixa os bonecões pro filme da Barbie. Porque em terra de Barbie ninguém sabe quem é quem. É isso. Basicamente isso. Então esse foi o nosso quadro de hoje. Muito obrigado, Ângelo, pela participação.
Parece até que a gente não se conversa, né? A gente nunca se viu, mas a gente se conversa, tá? É basicamente isso, mas... A gente se fala sempre. O Emerson sempre me manda fofoca, sempre me manda as coisas assim. Às vezes eu demoro a responder, porque eu tô sempre na correria ultimamente, porque eu tô fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Mas esse ano acaba, pelo menos, algumas etapas da minha vida e eu vou ficar mais light pra mandar as fofocas de volta pro Emerson. Então é isso. Quem sabe a gente não fala sobre as fofocas de São Paulo, né? São várias, são muito boas, inclusive. Terra do Cu Verde, né? Então a gente tem que explorar isso com mais profundidade, literalmente. Terra do Cu Verde da fumaça, né? Da fumaça. Os melhores memes são de São Paulo. Os melhores memes são de São Paulo. A gente vai fazendo um episódio sobre isso. E é isso, gente. Lembrando que mais pra frente, lá no final do ano, a gente tem um outro quadro do nosso podcast, que é o que os enredos contam. Que aí a gente, no caso a gente faz uma análise histórica, antropológica, do que pode vir a acontecer com os dissídios. Então lá pro final a gente vai ter uma análise mais completa. Aqui foi só uma impressão geral, que vai mudar, ou não. Espero que mude. Pro bem, não pro mal. E futuramente, quando a gente for falar dos sambas enredos, eu já vou ter estudado o enredo também. Eu vou. Normalmente o Emerson me chama de volta. Aí já vou estar mais ciente para dar opinião e o do samba. O do samba é lá no final do ano. É lá para dezembro. Quando, mas aí já tô adiantando o pessoal. É exatamente isso. Então é isso, gente. Semana que vem a gente encerra o nosso semestre do podcast. Depois a gente retorna. Não sabemos quando a gente retorna. Então semana que vem é o nosso último episódio. Não deixe de seguir o Sambistas Depressão, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e apertar o sino de notificações, caso você ache interessante. E se você tiver uma plataforma de áudio, não deixe de seguir também o podcast para você ter as notificações. Lembrando que em áudio sempre sai 5 horas da tarde e no YouTube sai às 6. E quem é do Deezer, espera quando o Deezer liberar, porque é o que mais demora para liberar. Mas libera, tá? É isso que importa. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.